A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Aqui conosco, Alexandre Nascimento, repórter de atualidades e de economia de O Tempo. Alexandre, boa noite. E aí, boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo jóia, te agradecer, tá? Por ter aguardado aqui um tempinho. A gente precisava dar, né, esse espaço para o esporte, até com esses acontecimentos, né, agora no período da noite, e a gente trazendo, né, claro, Economia Descomplicada agora nesse segundo momento, né, do Tempo News segunda edição. Deixa eu te contar, tá? A gente está começando o ano, né? E quem tá a fim de investir, investe em quê? Onde pode começar? Qual é o caminho das pedras? Vamos lá. Primeiro a gente começa falando do ano de 2023, né? E aí, como é que ficaram os investimentos, né? Sabe quem foi o campeão de rendimentos? O Bitcoin. Bitcoin subiu 136% no ano. O Bitcoin, que é uma renda variável, né? Tanto que, para as pessoas terem uma ideia, no ano anterior, o Bitcoin, ele tinha caído 65%. Então, a pessoa que investe em Bitcoin, normalmente ela não coloca um valor muito alto. Ela coloca ali um valor menor porque a variação é muito grande, né? São ativos de muito risco, né? Então, assim, foi um ativo que subiu bastante no ano, foi uma recuperação. Pro ano que vem, a gente não sabe se vai continuar nessa sequência tão alta, sabe? Mas os analistas estão sim otimistas. E fica aquela coisa, pra gente investir, é importante você ter um pouquinho em cada tipo de ativo, né? Você diversificar a carteira de investimentos. Tem um pouquinho ali em renda fixa, né? Primeiro a sua reserva de emergência, que isso é o mais importante, né? De preferência ali colocar em um ativo que tenha uma alta liquidez, né? Que você consiga vender a qualquer momento. Aí no caso, por exemplo, Tesouro Direto, né? Um CDB. Nesse caso, só para as pessoas entenderem, Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo. Então, é o investimento que tem o menor risco no mercado, né? Existe o pré-fixado, que as taxas são definidas antes, e existe o pós, que as taxas são definidas depois. Normalmente, a reserva de emergência é feita com pós-fixado. Porque o pré-fixado, ele também tem algumas oscilações. Você pega, por exemplo, nesse ano, no ano passado, né, agora 2023, o Tesouro Direto pré-fixado para 2029, né, ele subiu 27% no ano, né? Foi uma alta, né, considerável, expressiva, até mais do que a bolsa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por que isso? Porque os juros caíram, né? A economia se movimentou, existiu um risco de recessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com juros em 5,5%, a maior taxa em 40 anos. Existe um risco de recessão nos Estados Unidos. Inclusive, o Ibovespa caiu hoje 1,1%, né? No primeiro pregão do ano, como eu vou te falar, existe uma aversão a risco neste momento, porque vão sair na próxima semana os dados de emprego nos Estados Unidos. E aí que dá para medir melhor como é que está a situação da economia americana. Porque o que acontece? As pessoas, entre investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, emprestar dinheiro, você emprestaria para o governo brasileiro ou para o governo dos Estados Unidos? Eu emprestaria para quem eu tivesse mais segurança que poderia pagar depois, né? Exatamente. O governo dos Estados Unidos é o investimento mais seguro do mundo, né? Assim, os mercados procuram os Estados Unidos, os investidores procuram. Aí, quando eles procuram o Brasil? Quando lá nos Estados Unidos não está valendo a pena. Então, o que acontece? Quando fica um risco de recessão lá, e se por aqui também mexe na nossa estrutura, mas muitos investidores procuram os mercados emergentes. Então pode ser também que venha muito dinheiro para o Brasil, de muitos investidores, né? Nisso, no ano passado, a bolsa subiu 22%, porque muita gente resolveu, né, trazer o dinheiro aqui para o Brasil. Entrou muito investidor estrangeiro e também muita gente que depois ali que o governo apresentou ali o arcabouço fiscal,
né? No começo estava aquele medo, gente, como é que vai ser esse novo governo e tal. Depois da aprovação da reforma tributária, as coisas foram se ajustando. Também, nos últimos 4 meses, a taxa básica de juros, a Selic, né, está em queda, né? Caiu ali, né, 2 pontos percentuais nos últimos 4 meses. Isso tudo interfere demais na economia, então, por isso a Bolsa subiu. O que os analistas estão prevendo, né? A Bolsa chegou a 134 mil pontos. Ela não deve explodir mais no ano de 2024. Mas, por exemplo, a XP está projetando o Ibovespa em 150 mil pontos, né? Seriam aí 15 mil pontos a mais. O Santander está projetando a Bolsa em 160 mil pontos. Isto num cenário maravilhoso, sem muitos problemas aqui no Brasil, né? Sem crises. Sem crises. A gente nunca sabe. 2018 teve a greve dos caminhoneiros, né? Quem iria prever isso? Né? Ali, 2019, 2020, teve a saída do Moro do governo, teve a prisão do Temer. Eu lembro disso tudo porque eu invisto e sofri nessas quedas, né? O bom investidor, ele tenta ter uma carteira diversificada, porque quando cai, né, a bolsa, a pessoa compra, sabe? Em vez de simplesmente ficar comprando só na alta, né? Porque... Mas aí você tem que comprar também, tomar cuidado com o que você compra, porque você tem que comprar ações, por exemplo, de uma empresa que você sabe que pode se reerguer logo mais, né? Exato. Em pouco tempo. Eu vi muita gente comprando ações da Oi ali por volta de 2019, 2020, porque o que acontece? A pessoa vê ali, a ação tá custando 50 centavos, R$1. Ela vai para R$2, R$3, e as coisas não são assim, sabe? Não é porque uma ação tá 50 centavos que ela tá barata. Tem ação hoje que tá R$60 e tá muito mais barata que uma de 60 centavos. Por quê? Porque são muito mais ações, né? No caso aí depende do número de ações, né? Não é simplesmente assim, o preço de uma você compara com o preço da outra, não é? Você vai comparar banana com laranja, né? Não é a mesma coisa. Então, só para as pessoas terem uma ideia, na época de Brumadinho, né? Foi 25 de janeiro, né? Ali 2019, se não me engano, as ações da Vale, elas estavam ali por volta de R$60. Depois que aconteceu a tragédia lá em Brumadinho, as ações caíram 24%. Caíram para R$42. Hoje, a ação da Vale está 77, né? Cada ação. No ano passado, né? As ações chegaram a bater mais de R$100. Olha. Então, o que acontece? Hoje está 77. Então, pode ser que suba? Pode ser. Geralmente, né? As cotações das empresas acompanham os lucros. Por isso que é importante ficar de olho no lucro, sabe? Tem que estudar, tem que olhar ali como que tá o lucro das empresas. Elas divulgam de 3 em 3 meses, sabe? Tem empresa que nunca deu prejuízo, nunca, sabe? Então, assim, setores perenes, né? Setores mais seguros, saneamento, banco, energia elétrica, seguro, né? Esses são os setores, né, mais seguros. Por exemplo, um levantamento do Infomoney, com 6 casas de análise, apontou 8 ações mais indicadas para 2024. Opa. Então vamos trazer elas. Vamos lá. Né? Olha, a Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo, ela teve aí 4 menções. Ela é uma empresa que, além de estar um pouco desvalorizada, ela pode ser privatizada. Né? O governo de São Paulo é um governo, né, mais ligado à privatização. Então, é uma possibilidade, né? Outra coisa, a gente tem aí também, com mais menções também, a Copel, que é a empresa de energia elétrica do Paraná. Localiza, Vale também, ó. A Vale que eu tô falando, tá 77. Né? A gente tá num momento que o minério não tá em alta. Geralmente commodities, né, que o pessoal fala, são esses produtos que têm o preço medido no mercado externo, como petróleo, celulose, né? Geralmente as commodities têm ciclos, né? Por exemplo, a economia da China não está muito aquecida, então não tem muita compra de minério, né? E aí o que acontece? O preço do minério pode valorizar porque a economia da China daqui a pouco ela se ergue de novo, sabe? Então, geralmente a gente compra nesses momentos de baixa.
né? Mas desde que as empresas continuem tendo lucro. Não adianta você chegar agora e comprar ações das lojas americanas que tiveram queda de 90% em 2023 e a gente sabe que houve um rombo, né? Agora, por exemplo, né? Quem comprou da Vale a R$42 ali na época de Brumadinho... Já está contabilizando o lucro. E se a Vale distribui ali mais ou menos uns R$5 por ano de dividendos, você imagina, a pessoa tirou ali mais de 10% em um ano, com esse preço. Sim. Né, de R$42. Será que as pessoas comprariam hoje ações da Braskem? Que é aquela empresa que teve um problema com a mina de sal em Maceió? Né? A Braskem, enquanto as pessoas estão pensando, nossa, essa empresa vai quebrar, vai falir e tudo, as ações estão desvalorizadas. Esse é um projeto da Braskem. A Braskem é uma empresa muito grande. Né? Então, assim, às vezes a gente vê um problema numa empresa e pensa, nossa, ela vai quebrar, nunca mais vai existir. E as coisas não são muito por aí, sabe? Não é indicação, não. Mas é importante as pessoas estudarem, porque é nesses momentos de crise que vale mais a pena comprar as ações. Então, se você compra todos os meses e vai verificando, né, ali os preços, as cotações, se tá dando lucro, não tem erro, sabe? Só abrir... Oi, desculpa. Que eu falo assim, é abrir a mente, né? Tá com a mente aberta, é abrir os horizontes. E tem muitos canais de YouTube que trazem as informações assim, mastigadinhas, vídeo de 5 minutos, 3 minutos, você fala, ó, um vídeo sobre a Vale tá valendo a pena, não tá por causa disso, e sabe assim, Neto Investe, Thiago Reis, Primo Rico, né, o Me Poupe, são muitos canais importantes aí que Alexandre você estuda rapidinho. Também nosso canal importantíssimo aqui. Ô Alexandre, obrigada. A gente ficaria aqui por muito mais tempo, inclusive é um assunto que a gente tem muito interesse, né? A gente tá começando o ano e quer realmente fazer nosso dinheiro render, né? Não só apenas gastar, mas fazer com que a gente tenha, pelo menos, a percepção de que o nosso dinheiro tá valendo alguma coisa. Né? Exatamente, vai sair muito dinheiro da renda fixa para renda variável, aí falo bolsa, fundos imobiliários, né? Porque os juros estão caindo. Hoje você coloca o dinheiro na renda fixa, não te gera lá mais os 15, 17% ao ano, que assim, a gente conseguia fácil o ano passado com a Selic a 13,75%. A Selic é a taxa básica de juros, né? Pro banco pegar o seu dinheiro emprestado e fazer dinheiro com ele e te devolver ali os juros, ele tem que pegar pelo menos, ele tem que te oferecer pelo menos a taxa básica. Então eles ofereciam um pouquinho a mais, né? Então vai vir muito dinheiro para renda variável, eu acho. E com as dicas, com certeza a gente vai fazer nosso dinheiro render muito mais. Ô Alexandre, obrigada, viu, por hoje, mais uma vez. Nada, grande abraço, sempre um prazer participar com você. E aí, se você não conseguiu acompanhar toda a nossa coluna, né, o Economia Descomplicada hoje, ou se você quer, inclusive, compartilhar com um amigo que sabe que gosta de saber mais sobre investimentos, a coluna fica em destaque lá no nosso YouTube, no YouTube de O Tempo. Então, você pode compartilhar esse link com os seus amigos, com seu familiar, também ficar, né, de olho aí em todas as postagens, porque sempre, todo dia tem uma dica diferente. Obrigada, Alexandre. Nada.